Boa noite, irmãos. Vai para valer. Graças a Deus, né, que Ele nos concedeu um dia abençoado, um dia de vitória. Fale para o seu irmão que está ao seu lado. Você é abençoado. Amém. Você é vitorioso. Sabe por que você é vitorioso? Porque você venceu você mesmo. Você venceu o eu do cansaço, o eu do desânimo, o eu que queria ficar deitado, o eu de ficar sentado no sofá vendo a televisão. Venceu, você venceu. Está na casa do Pai. É o melhor lugar que podemos estar na casa do Pai, né? Então, muitos gostariam de estar aqui e não podem, mas nós temos o privilégio. Deus nos concedeu essa bênção de hoje, reunido aqui como irmão, como família, como igreja, para juntos louvarmos e agradecer o seu nome. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Nós somos no meio dos homens, né? Os homens da igreja. Temos um tema, está aqui bem grande aqui. Vamos falar junto? Só meu a Deus. E agora é divisa, calma, uma coisa de cada vez. Primeiro tema, vamos junto. Só meu a Deus. Está preparado para o dicionário? Negócio é sério, hein? Assim, no mês todo Deus está falando no coração da gente aí. Agora vamos falar de divisa. Só meu a Deus e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Coisa maravilhosa, né, irmão? Você pode ficar de pé? A gente vai louvar o nosso Pai. Vamos louvar agora por isso, o som da música. Me conhece.
mês todo, a de sábado, bate constante no meu coração. Devemos ter vigilância, firme na fé, ser forte e corajoso. Então, os homens de Amendoeira, guarda essa palavra, vigia, firma na fé, ser forte e corajoso. Agora o nosso irmão Flávio vai estar cantando um canto cristão com a gente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Uma boa noite, meus irmãos. É bom sabermos que quando as noites dos problemas, das dificuldades vêm, as enfermidades, Deus é essa luz que chega e clareia, ilumina, que nos faz entender que Ele está no controle de todas as coisas. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos, a vida da irmã Rose, que hoje está aí conosco. A Rose está passando umas férias lá em Macaé, deixou a gente morrendo de saudade hoje, ela está aqui conosco. E eu vou cantar, a gente vai cantar um hino que ela gosta muito, que é o 154, Firme nas Promessas. Vou colocar de pé, queridos. Firme nas promessas do meu Salvador. Deus, extrememos. Você está com bastante alegria? Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, firme pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas, não irei falhar, quando a tempestade quiser me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim, plena liberdade eu gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Amém, queridos, sentar. Oh, glória, glória, É uma oração atrás da outra, né? Sonda-me, firme nas promessas. Nosso Deus ele é poderoso, né? Estamos felizes, né? Porque mais uma noite. Daci, tá pronto? Ao vivo é assim. Que bom, né? A irmã Rosa está com a gente, o irmão Flávio falou. Você também que está nos visitando, seja bem-vindo. Nosso pastor está caminhando no trabalho, não chegou ainda, tá bom? Que o Papai do Céu possa abençoar cada vida, se prontificou de vir aqui nessa noite, para junto com a gente, estar engrandecendo o nome do Senhor, né? E a Ele toda honra e toda glória, Ele merece todo o louvor, né? A nossa vida é dele, né? E por isso estamos aqui, estamos felizes. O nosso Deus é maravilhoso, né?
Alexandre vai estar cantando louvor. Jorginho, está pronto? Ô, Glória, o Jorginho já manda mensagem. O Jorginho tem mensagem. Daqui a pouquinho, calma. Primeiramente, boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, tá, irmãos? É porque alguns dos irmãos aqui da igreja sabem, né, da minha dificuldade, que eu tenho passado um bom tempo aí com bastante problema de saúde aí na coluna. Então, mas graças a Deus eu estou podendo ir e vir. Quando a gente olha para o nosso problema e vê, passa no hospital, vê tanta gente acamada, em situação pior do que a nossa, a gente vê, glória a Deus, porque o que eu estou passando não é nada em vista do que muita gente tem passado. Eu sei que às vezes acontece alguns atropelos, entende, irmãos? Dificuldade, às vezes não consigo ficar em pé, tem que correr e sentar, tem que correr e dar uma esticada ali fora. Então, peço que os irmãos que não me conhecem, né, tenham um pouquinho de paciência, esteja orando por esse velhinho aqui, tá bom? Deus nos abençoe. E também avisar que eu estou aprendendo, tá, irmão? Eu sou aquele tocador profissional, não. A gente está aprendendo, mas a gente vai tentando fazer o melhor, porque o melhor para Deus, tá? Vamos estar louvando ao Senhor, porque Ele é o nosso poderoso Deus, né? Vamos estar louvando ao Senhor, o poderoso Deus. Os irmãos que puder, pode ficar de pé, tá? Oh,
pisou. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, cuja presença nos encontramos nessa hora. Pai querido, Pai de amor, nós estamos aqui, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Glória seja dada a Ti, Senhor, porque passamos por dificuldade, cada um tem suas dificuldades, tem as suas lutas, mas como o Senhor já nos diz na Tua palavra, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, seja com aqueles que estão lutados, que perderam, Senhor Deus, um parente, um amigo, Senhor Deus. Teu Santo Espírito possa estar, ó Pai, confortando e consolando os corações. Seja com aqueles que estão doentes, acamados, numa cama de hospital, ó Pai, muitas pessoas que às vezes estão desenganadas pelos médicos, mas a última palavra vem de Ti. Por isso, ó Deus, nós cremos, ó Pai, no Seu poder. Nós cremos, ó Deus, no poder da oração. Nós cremos, ó Pai, naquele que nos amou primeiro. Muito obrigado, Deus. Eu sei que o Senhor há de abrir porta para aqueles que estão desempregados. Aqueles que estão, ó Pai, com aquela dificuldade, ó Pai, de levar o pão de cada dia para o seu lar. Tantas coisas a pagar, as contas estão chegando. E ó Deus, só Tu, Senhor, pode assim, ó Pai, suprir o Teu povo. Nós Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia e por Jesus Cristo, que desceu dos altos céus, desceu de Sua glória e se fez como homem, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E passou aqui por tantas adversidades, ó Deus, mas sabendo, ó Pai, que Tu está com Ele, e o Senhor está conosco, o Seu Santo Espírito está conosco, Ele está dentro de cada um de nós. Por isso, ó Deus, tenha misericórdia, porque às vezes, ó Pai, com as nossas imperfeições, ó Senhor, mas o Senhor, como diz a Tua palavra, conhece, ó Pai, os nossos pensamentos, nos conhece no fundo do coração. As palavras, ó Deus, não chegaram à nossa boca e o Senhor já sabe tudo. Eu Te agradeço, ó Pai,
por todos aqueles que chegaram até aqui e aqueles que estão em casa, Pai, que possa estar vendo, que possa estar junto conosco, ó Deus, louvando a Ti, ó Pai, engrandecendo o Teu santo e precioso nome. É pelo nome e pelo sangue de Jesus e com o perdão dos nossos pecados que nós te agradecemos, hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diga amém. Louvado seja o Senhor. Te agradeço por me salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Outra vez, vai, vamos ver. Cante o pior. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Hoje eu trabalhei, irmão, com esse hino na minha mente o dia todo, dirigindo no Brasil, escutando e ouvindo esse hino no meu ouvido. Temos que agradecer, né? Porque Ele morreu por nós, Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos deu o direito de escolher. Deus é tão bom que nos dá o direito de escolher e não querer Ele. E as pessoas escolhem não querer, mas nós escolhemos estar com Deus. Pastor, quer falar? Nosso pastor chegou do trabalho, e ele vai ter um momento de reflexão, então depois vamos agir com a mensagem. Graça e paz, igreja. Estou muito feliz de poder estar aqui nesta noite com os irmãos para adorarmos a Deus. Louvo a Deus pela vida do nosso irmão Jorge, porque ele aceitou o desafio, né, nesse meio dos homens, e com certeza o Senhor já colocou algo no seu coração para nos entregar, para nos abençoar. Eu fico feliz nessa noite de ver tantos visitantes, né? Quantos aqui estão nos visitando? Levante a mão. Amém. Todos convidados do Jorge? Amém. Glória a Deus, né? Vieram prestigiar o nosso irmão, nós agradecemos ao Senhor. E eu queria convidá-lo aqui para que a gente possa estar orando pela vida dele. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, aqui está o teu filho, ó Deus. O Senhor separou para nesta noite, ó Deus, trazer a tua palavra. Fala conosco, ó Deus, com cada um que entrou aqui. Tu conheces, ó Pai, ó Deus, os nossos corações, ó Pai, as nossas lutas, ó Pai, as nossas necessidades. E nós temos a certeza que o Senhor já separou o precioso alimento espiritual, ó Deus, que tem sido ministrado à tua igreja, Deus, desde o momento, Deus, em que o culto começou. E agora, Deus, através do teu Filho. Fala conosco, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, a paz de Cristo para todos. É um prazer imenso, né, pregar a palavra, aceitar esse convite tão bom, tão relevante, de servir a esse Deus tão maravilhoso, que tem feito algo muito extraordinário, tremendo na minha vida. E eu gostaria de compartilhar, né, a minha pregação, né, que eu estudei, e tenho certeza que vai ser uma palavra boa, uma palavra impactante, que vai servir com certeza para os nossos dias a dias e para que a gente possa colocar a mão na massa, né? E aproveitar a oportunidade dos internautas que estão nesse momento nos prestigiando, seja bem-vindo, né? Se junte a nós e vamos assistir esse culto, né, que vai ser muito relevante, e também faço um convite para vocês separar o dia para estar conosco. Vai ser muito bom e relevante de ter o prazer de ter vocês por aqui. Amém? E eu gostaria também de aproveitar também para falar sobre a nossa divisa, né? Que está no Salmo 120, no Salmo 139,
versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Irmão, esse texto é um texto muito bom, um texto muito forte. Como o salmista, ele se propõe a se deleitar e desafiar a si próprio. Ele se doa, né, para Deus e se coloca disponível para que o algo sobrenatural possa acontecer na vida dele. E sondar é uma coisa muito importante, né? Porque aí você está dando oportunidade para que você seja modulado e você se torne uma criatura boa e você possa também edificar a vida de outras pessoas, né? Inclusive eu tenho um tema que eu trouxe também, eu gostaria de dividir com os irmãos, que é em relação à paternidade espiritual, né? A igreja deve ser um lugar onde haja uma família espiritual, onde pais, mães espirituais treinam e liberam seus filhos espirituais para formar novas famílias. Isso nos ensina que a igreja do Senhor é um lugar de relacionamento saudáveis, onde as pessoas investem as suas vidas em outras pessoas. Então, se os irmãos podem parar para pensar, nós somos os geradores de vidas, né? Nós somos suporte de outras vidas. Uma igreja, ela precisa ser saudável, uma igreja precisa ser bem alimentada, né? Até porque a maior felicidade de um pastor é ver uma igreja do seu rebanho totalmente alimentado, um rebanho que procura fazer a obra, um rebanho que procura estar pronto como galho, estar sempre atento, para que Deus possa estar trabalhando e seja uma igreja saudável. Uma igreja saudável, ela gera fruto, ela gera qualidade de vida, ela gera possibilidade para edificar a vida de outros. Amém? E a paternidade espiritual está baseada em um relacionamento de valores bíblicos, não apenas em um programa. Por isso que o texto de João nos ensina que preocupamos uns com os outros, precisamos nos responsabilizar com o crescimento nossos irmãos. Precisamos estar atentos aos relacionamentos espirituais daqueles que estão inseridos geradores da fé. Cada crente deve ter um discipulador, e cada crente deve ser um discipulador. Isso nos ensina a responsabilidade que temos de transmitir a nossa fé. Então isso é muito importante. Nós cristãos, nós somos os geradores, né, de qualidade, de entendimentos espirituais das coisas boas que Deus tem para nos propor e a gente levar adiante na vida de outras pessoas. E agora, eu vou entrar agora num tema muito relevante, que vai tratar de um menino que foi muito importante na vida, e hoje ele está aqui na Bíblia, e é um tema muito impactante que tem a ver com as nossas trajetórias que nós temos passado aqui nesse lugar que Deus preparou para a gente. Eu também gostaria de dividir com os irmãos a importância dessa igreja aqui, porque se a gente parar para analisar, a gente tem uma igreja boa, linda, maravilhosa, com bons assentos, uma igreja com piso lindo e maravilhoso, com muita gente trabalhando, mas isso aqui é fruto de pessoas lá atrás que desejaram, colocaram no seu coração, e hoje nós temos uma igreja pronta.
Então nós temos que entender a relevância de outras pessoas que, para nós estarmos aqui hoje, foi importante a trajetória dessas pessoas que passaram por aqui. E hoje, nada mais, nada menos, nós estamos dando continuidade em um novo tempo, em uma nova possibilidade para que a gente possa seguir com a palavra. Eu gostaria de ler o nascimento de Moisés. E foi-se o varão da casa de Levi, casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. A gente pode observar a importância desse nascimento, né? Uma importância que com certeza ali já estava gerando fruto, mas eu gostaria também de dividir a importância desse nascimento desse menino, Moisés, e voltando aqui às parteiras, que compara a vida aos recém-nascidos, que está lá no capítulo 1, do Êxodo, capítulo 1, versículo 15, né? As parteiras poupam a vida aos recém-nascidos. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Cifrá, e o nome da outra Puá. A gente pode observar naquela época a importância já da mulher, a importância dessas 2 mulheres que revolucionaram aquela época até a data de hoje. Isso é muito impactante, porque ali aquelas mulheres, elas tinham a responsabilidade de trazer vidas. E o rei do Egito falou às parteiras, às hebreias, das quais o nome, repetido, era Cifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virgens sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhe dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhe: por que fizeste isso e guardaste os meninos com vida? Ele fez uma pergunta a elas. E as parteiras disseram ao faraó: Ei, que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas, não são como os vivas, e já têm dados. E que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos. Antes que a parteira venha a elas, portanto, Deus fez bem as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, e estabeleceu-lhes a casa. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo a todos os filhos que nasceres lançarei no rio, mas todas as filhas guardareis com vidas. Então eu gostaria de recapitular a importância dessas parteiras que se doaram, e elas tinham a responsabilidade de conservar essas crianças, e elas não tinham o seu objetivo que aquelas crianças, homem,
morresse, mas elas também não queriam seguir aquela risca que o rei impôs a sua ordem de ceifar aquelas crianças. E aí, a palavra diz que Moisés ele foi uma criança, né? Ele nasceu, Moisés nasceu, foi poupado, e a palavra diz que Moisés, ele foi... Gente, estou dando uma tremidinha aí, mas eu vou chegar lá. Calma aí, deixa eu ver uma. Calma aí. E a palavra dando continuidade, né? Vou começar aqui novamente, para mim não me perder na palavra. E a mulher recebeu e teve, né? Teve um filho, vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Podendo, porém, mas escondeu, tomou uma arca de juros e betumou com, aqui minha Bíblia ela está aqui com uma coisa assim, não dá para me entender a palavra. E pouco nela o menino pôs nos juncos e à borda de um rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que ele havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu, alarva-se no rio, as suas donzelas passeavam, desceu pelo rio, mas as donzelas passeavam pelo rio, pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos e enviou a sua criada e o tomou. E abrindo-a, viu um menino, eis que o menino chorava e moveu-se de compaixão dele, e disse: menino dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: irei eu a chamar uma das hebreias que crie esse menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai, e foi-se a moça e chamou a mãe do menino, e então ele disse: a filha de Faraó, leva este menino e cria-o, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou, e sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, a qual adotou e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas eu tenho tirado. E Moisés foi um menino lindo, um menino saudável, mas foi um menino que ele tinha promessa. Moisés era um rapaz que ele tinha algo diferenciado dentro da sua trajetória. Moisés ele foi criado no palácio, no meio dos egípcios. Ele aprendeu a ler, ele aprendeu a escrever. Moisés ele era arquiteto, mas Moisés também, no seu tempo, que ele ia para os hebreus, que ele ia se amamentar, né, com sua mãe, ele também teve a sua constância. Ele teve
a sua possibilidade de se encontrar, na verdade, de quem ele era. Moisés, ele era um hebreu. Então, Moisés, ele já tinha aquela vocação, foi criado, aprendeu a lutar, se tornou um excelente guerreiro, e ali Deus já tinha colocado no coração, já tinha algo daquele homem, que aquele homem ele era uma promessa. E na sua caminhada, quando Moisés, eu vou recapitular a história que eu li, e Moisés, quando ele já estava na sua fase já adulto, ele trabalhava no reino, trabalhava no palácio, e quando ele estava no seu campo de trabalho, Moisés ele cometeu ali, ceifando a morte de um homem que custou um sacrifício muito grande para ele, que ele teve que sair dali e ir para Midian, né, às pressas, e lá ele foi acolhido nesse lugar. A Bíblia fala que Moisés, quando ele chegou em Midian, eu não vou ler a história toda, porque a história é muito grande, e vai ser uma história que eu vou ter que recapitular ela muito, e eu posso me perder aqui na pregação. Mas aí o Moisés, ele vai ao encontro do Jetro, né, que na verdade ele não sabia quem era Jetro. Ele chega no lugar, ele encontra as filhas de Jetro, naquele poço, né, ali com aquela dificuldade, com aqueles pastores que tinham ali naquela mediação, atacando aquelas meninas. Mas Moisés, ele já era, além dele ser um cavaleiro, ele ter princípio, ele ter uma boa criação, ele respeitou aquelas mulheres. Moisés, ele conseguiu defender aquelas mulheres. E quando aquelas mulheres, elas chegaram em casa, elas comentaram com seu pai, Jetro. O Jetro, ele era um homem muito trabalhador, se não me engano, era um homem que trabalhava com tecido, mas o Jetro, ele era de uma linhagem muito importante, ele sabia da existência de Deus, ele sabia a importância de ter Deus na sua criação, na criação das filhas, né? E a importância que naquela época tinha um princípio de casamento, né? As mulheres não podiam casar primeiro, as mais novas, primeiro tinha que ser as mais velhas, né? Foi aquele procedimento. E Moisés, ele respeitou cada uma delas. Você vê a qualidade e o princípio que Moisés tinha. Moisés, ele não era imoral, Moisés, ele era um homem de grande qualidade, um homem que admirava, um homem que sabia ler, que sabia escrever, que ele aprendeu isso no palácio, que Deus já tinha colocado no coração dele essa importância, essa avalia que ia fazer a diferença. E aí o Jetro, automaticamente, ele falou: por que não traz esse homem para vir conosco e tomar um café conosco, ficar aqui, né, conhecer esse homem bom? E assim foi feito. E depois o Jetro convidou Moisés, e Moisés passou um tempo, aí que vem a história muito importante, um tempo morando com o Jetro, e ali o Moisés, ele passou a ser, ele cuidar de ovelha. Olha como é que Deus já estava trabalhando na vida daquele menino, da importância de alguém lá atrás da família de Moisés, né, que era muito cristão, era muito temente a Deus, porém, naquela escravidão que eles viviam lá no Egito, tão pouco eles falavam sobre esse Deus. Então essa fé ela ficou um pouco morna. Mas aí eu vou voltar aqui em relação ao contexto que Moisés aprendeu ali, Deus já tinha preparado, separado para que ele fosse para Midian, porque Jetro era um homem muito sábio,
E ali ele acabou de completar, se tornar um homem maduro. Mas aí, nesse meio termo que Moisés ele tocava ali as ovelhas, cuidava, pastoreava, e nesse tempo Moisés ele subiu ao monte, que uma das ovelhas ela desagarrou, ela subiu ao monte. Moisés foi procurar essa ovelha. E aí, que vem um texto muito importante que vai mudar toda a história quando Moisés ele sobe ao monte e lá Deus fala com ele, ao meio de uma sarça ardente. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote, em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte Deus a Horebe. E apacentou-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque as sarças não queimam. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, brandou Deus, e ele no meio da sarça disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Interessante que esse tema, eis-me aqui, é o mesmo tema que o irmão Renato, a gente ia apresentar aqui na Pedal de Jogo, que está lá em Samuel, né, meu irmão? Eis-me aqui. E esse tema, ele foi impactado no coração do irmão Renato, e Renato queria o desejo, que era eu que ia estar ao lado da peça, e o Rafa. O Rafa também ficou gripado. Eu me acidentei muito sério no caminhão, e a gente acabou não realizando essa peça, e acabou cruzando aqui, eis-me aqui, e o tema, eis-me aqui, que é o nosso tema. Inclusive, nosso congresso, né, nós estamos finalizando o nosso congresso, né, não fugindo daqui do raciocínio, né? Começou com quatro pessoas, justamente 4 irmãos. E justamente a gente lembra lá de Samuel, né, quando caiu na cova do leão, e lá tinha o 4º homem. E aí tem sido uma bênção e a multiplicação nessa igreja. Eu tenho certeza que daqui para frente nós vamos receber aqui novos irmãos, bastante convidados, membros, e com certeza a igreja está caminhando. E aí, dando continuidade, apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, olhou e eis que a sarça ardia o fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virei para lá, verei esta grande visão, e porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá e ver, brandou Deus, e ele no meio da sarça disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos e teus pés, porque o lugar em que tu está, a terra é santa. Vou recapitular aqui. Não te
chegue para cá, tira os teus sapatos e dê teus pés, que é o lugar em que está a terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai e o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó e Moisés. E encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Então, quando ele teve aquela visão, que ele viu aquele claridão, ele viu que era algo sobrenatural, e impactou a vida de Moisés quando ele viu aquilo. E aí, Moisés ele desce um monte, e ele fica impactado com aquilo, e Deus fala com ele, ele precisa tirar ele dali, no caso, né? Ele precisa voltar para o seu habitat, da onde que ele foi criado, da onde que ele nasceu, para libertar aquele povo que vivia no meio de idólatra, no meio de pessoas que tinham outras religiões. Eu estou recapitulando o texto, pastor, porque o texto é grande e eu estou falando sobre o que eu estudei, o que eu ouvi, e aí para simplificar e ficar mais curto. E aí Moisés, ele volta, no caso, Deus pede para ele voltar para o Egito, mas ele fala: Senhor, eu não posso voltar, porque Moisés ele tinha tirado a vida de um egípcio naquele lugar. E você sabe que quem tirava a vida de um egípcio naquele lugar, com certeza pagava com vida. Mas aí Deus falou no seu coração que quem queria ceifar a vida dele já não se encontrava mais lá, que era o rei, que era o rei daquele palácio lá, o Todo-Poderoso, e eles tinham várias crenças, Sará, Deus do Egito, Deus todo os olhos que veem, enfim. E aí Moisés, ele volta para lá, Deus fala com ele que quem queria matá-lo já não vai matar mais, porque está morto. E ele fala que nessa vida dele, Deus fala também no coração também de Arão, para poder ele se encontrar no deserto. E assim, a Bíblia fala que quando ele chega lá, ele anuncia, né, se apresenta ao faraó, exatamente como Deus ordenou, para que liberasse aquele povo que vivia cativo, para sair daquela servidão e servir, e liberasse o povo, para que o povo iria até o meio do deserto para prestar um culto. Assim Deus ordenou. E assim, meus irmãos, nada acontecia, mas só que Deus já tinha falado que o coração daquele rei, Deus ia permitir que aquele coração ficasse endurecido, até porque, para poder, o sobrenatural que iria acontecer naquele lugar, ia ser impactante, e o pessoal ia vivenciar tudo aquilo, e vivenciar, que foi 10 pragas ali que Deus ordenou. A primeira praga foi das rãs, nada. Moisés e Arão não conseguiu êxito, não conseguiu nada. A outra praga foi a praga das moscas. Perdão, a primeira praga foi a praga a praga das moscas. A outra praga foi a das pestes, né, que matou os animais. A outra da úlceras. A outra, a praga dos gafanhotos. Teve a praga também dos primogênitos, que foi a praga que impactou no coração do rei, foi na qual ele liberou aquele povo,
que ele precisou perder o seu filho primogênito para poder liberar aquele povo. Então, o que eu quero dizer para os irmãos é o seguinte: é a forma que Deus, quando ele tem os seus escolhidos e tem uma promessa que ele precisa realizar, Deus, quando a gente acredita, Deus ele está conosco, Deus nos ajuda, Deus ele consegue trazer uma forma para que nós tenhamos a confiança de saber que Deus ele é muito vivo e presente nas nossas dos nossos pedidos e das nossas pregações. Então a mensagem é essa, né? A mensagem é essa, e que nós somos geradores de vida e que nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Eu não tenho muita experiência, não tenho experiência nenhuma de pregar, mas eu senti a vontade e o desejo de falar sobre algo relevante que mexeu muito com o meu coração, e é isso aí. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela oportunidade dos visitantes que aqui vieram para ouvir a palavra. Glória Que Deus possa abençoar a todos. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão Jorge, pelo teu esforço e dedicação para trazer essa palavra. Ele falou algo aqui interessante sobre gerarmos vida, né? Gerarmos vidas, sobre a nossa missão, o nosso propósito aqui nesse mundo. Quando Moisés tentou fazer as coisas na força dele, não deu certo, deu errado. Por quê? Ele foi criado no palácio de Faraó, mas como o nosso irmão Jorginho falou, ele tinha consciência de que ele era hebreu. E ele se afligia ao ver o seu povo escravizado. Um determinado dia ele viu lá um egípcio maltratando um hebreu, e ele se levantou e matou aquele egípcio. Quer dizer, na força do braço dele, ele tentou fazer alguma coisa pelo seu povo. Deu certo? Não. Ele teve que fugir. E aí, quando ele já estava lá em Midian, casado, com filhos, tocando a vida, cuidando do rebanho, né, do seu sogro, Deus se revela a ele, porque Deus já tinha um propósito lá de quando ele era bebezinho. Deus ele tem um propósito na vida de cada ser humano que nasceu nesse mundo. Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Agora, nós precisamos atender esse chamado. E o propósito que Deus tem na nossa vida não será realizado pela força do nosso braço, não será realizado pela nossa sabedoria, pela nossa inteligência. É o poder de Deus operando em nós que nos levará a sermos geradores de vidas, que nos levará a crescermos como igreja, que nos levará a termos realmente uma vida com propósito nesse mundo. Porque Moisés estava lá apacentando o rebanho do sogro dele. Era algo legal? Sim, mas não era o propósito de Deus para a vida de Moisés. Você já se perguntou se você está vivendo o propósito de Deus para a sua vida? De repente você está fazendo algo legal, de repente você trabalha, estuda, tem família como Moisés tinha, mas tem um momento da sua vida em que Deus vai encontrar com você e vai dizer: ei, não é aí que eu te quero, eu quero você fazendo algo para mim, eu tenho algo maior para você, eu tenho algo que vai revolucionar a sua história e vai revolucionar a história de outras pessoas com quem você se encontrar também. Foi o que aconteceu com Moisés. E quem diria, lá com seus 80 anos, né, foi quando Deus chamou Moisés para fazer a obra dele, para tirar o povo do Egito. Alguns às vezes estão já com uma certa idade, se acham velhos demais, mas a obra de Deus não é feita pela nossa força, porque nós somos jovens, porque nós somos inteligentes. Não, é poder de Deus. Nós falamos aqui domingo, até uma pessoa enferma em cima de uma cama, ela pode fazer a obra de Deus orando, porque quando você ora, o céu se abre. Quando a gente realmente se curva diante de Deus com o coração quebrantado, o Senhor ouve, e através da nossa oração Ele dá livramento, Ele muda histórias. Então nós precisamos entender que a obra de Deus é feita pelo poder de Deus. E aí o que aconteceu quando Moisés volta para o Egito? Como o nosso irmão Jorge Deus envia as pragas, e pelo poder de Deus o povo é liberto. Meus irmãos, é poder de Deus.
nada do que nós façamos na presença do Senhor, na igreja, no nosso ministério, pela nossa força. Ai de nós, se formos na força do nosso braço, vai dar errado, como deu errado para Moisés. Mas quando nós somos enviados por Ele, quando Deus diz: meu filho, vai que eu sou contigo, eu garanto, a minha unção, meu poder está sobre você. Aí nós vemos todas aquelas maravilhas acontecerem, né? O mar se abre, o pão desce do céu. Olha quantas coisas extraordinárias Deus fez através da vida de Moisés, porque ele se posicionou. Quando Deus apareceu para ele e disse: Senhor, eis-me aqui, como o nosso irmão Jorge falou, foi mencionado aqui, inclusive ele falou da palavra que o Renato deu domingo, quando Deus chama a Samuel, 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 e aí quando ele entende que é a voz de Deus, ele diz o que? Senhor, eis-me aqui. E eu quero dizer algo muito sério nessa noite. Se Deus tem falado ao seu coração, não se esconda, mas diga como Samuel: eis-me aqui. Diga como Moisés: eis-me aqui. Senhor, eu não quero mais viver a minha própria vida, eu quero viver a vida que o Senhor tem para mim. Eu quero, Senhor, ser usado por Ti para abençoar outros. O Egito representa o mundo, o faraó representa o inimigo das nossas almas, o Egito representa o pecado. Deus tirou Moisés do Egito, para que depois Moisés pudesse tirar de lá o seu povo que estava escravizado. É isso que Deus quer fazer através de nós, livrar a tantas e tantas pessoas que estão escravizadas, que estão sem direção, sem sentido na vida. Mas para isso a gente precisa sair do Egito primeiro, né? Ouvir a voz de Deus, obedecer e dizer: Senhor, eis-me aqui. Então, meus irmãos, vamos para casa com essa palavra no nosso coração, palavra de Deus, e essa palavra que Deus colocou no coração do nosso irmão Jorge sobre a vida de Moisés. E uma coisa interessante que ele mencionou aqui, que a gente quase nunca ouve falar, eu pelo menos nunca ouvi falar, das parteiras, né, que ajudaram a livrar o povo das mãos do faraó. Inclusive, eu queria falar sobre as parteiras, a importância, porque aqui na nossa igreja tem parteiros. Por exemplo, a irmã Tereza se foi, tem os pais da fé, assim como o irmão Flávio, né, o trabalho do irmão também, o irmão Renato também, que vem fazendo um trabalho bacana, a esposa do Luiz, a irmã Risete. Então, tipo assim, aqui nós geramos parteiros, gera filhos, gente que precisa muito. Aqui, ó, parteira também, isso é muito especial. O trabalho das parteiras gerando vidas. Aqui nós tivemos um menino, assim, como o Francino Magrinho, que era o pastor filho do Vladimir. Aqui ele cresceu, ele palestrou e ele se tornou um pastor. Ele se tornou um pastor. Então, para que ele se tornasse um pastor, precisou que uma mãe da fé, uma geradora de vida, uma parteira, para que ele virasse um pastor. Então a importância de cifrar e voar foi umas mulheres guerreiras, umas geradoras de filhos espirituais, que foi o que eu li. A seara está robusta de trabalho, a gente pode gerar vida, de qualidade de vida, a gente pode, esse trabalho que a gente está fazendo aqui, ele vai fluir essas crianças, vai andar no caminho correto e vai virar um pregador, um pastor, vai virar um missionário que estão indo para fora. Então, o meu respeito em relação a essas mulheres espirituais, as parteiras, porque senão, hoje Moisés não estaria aqui hoje nessa Bíblia, porque existiam mulheres corajosas que doaram as suas vidas, romperam as suas limitações para que outros sobrevivessem. Foi a Bíblia. E olha que coisa interessante, as parteiras, por que elas geraram vidas? Porque elas não deram ouvidos à voz do faraó, mas elas tiveram o temor de Deus no coração. Se nós não dermos ouvidos ao diabo e tivermos o temor de Deus no nosso coração, nós também vamos gerar vidas, mas filhos e filhas espiritualmente falando, pessoas que serão geradas na presença de Deus,
porque nós vamos ouvir a voz do Senhor e desobedecer ao que o diabo está mandando. E o diabo, a ordem do faraó era para que houvesse morte, era para que matassem aquelas crianças. O diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Mas quando a gente dá ouvido à voz de Deus, nós nos tornamos agentes do Senhor para a geração de vidas preciosas, espiritualmente falando. Então, que lição preciosa, né? Que mensagem tremenda o Senhor pôde trazer ao nosso coração nesta noite. Nós vamos orar agradecendo a Deus por essa palavra. Querido Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Deus, trazida, Deus, nesta noite. Senhor, estamos aqui para Te obedecer. Podemos declarar nesta noite, ó Deus, de todo o coração, eis-nos aqui, ó Deus, para fazer a Tua vontade, para gerarmos, ó Deus, filhos e filhas espirituais, ó Pai, aonde conhecerão o Senhor e se encontrarão contigo. Queremos que outros se encontrem com o Senhor, como nós nos encontramos um dia, como Moisés se encontrou, ó Deus, quando viu a sarça ardendo. Ó meu Deus, queremos, ó Deus, que outros possam Te conhecer também. Ó Deus, usa-nos, ó Pai, e que nós possamos fazer a Tua vontade, pelo Teu poder, para a glória do Teu santo nome. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria passar para o nosso irmão Jorge, a lembrança, né, que todos os pregadores têm ganhado. Obrigado. Pedir a foto, né? A foto aí no Instagram, movimentar o nosso Instagram. Top demais, eu Nosso Instagram está sendo movimentado. Aí. Amém. Obrigado, irmão Jorge. Deus continue te usando. Meus irmãos, o culto está sendo transmitido, né, pelo YouTube. O nosso Instagram tem sido movimentado pela Eva. Então, se você não está no Instagram lá da igreja, não está seguindo, siga, né? Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, né? E aquilo que a gente tem pedido, compartilhe o link do culto, porque você compartilha o link do culto, você está abençoando alguém que não pôde estar aqui, né? Que às vezes está precisando ouvir uma palavra e que vai ser abençoado quando aquele link chegar. Nós mencionamos, né, que às vezes temos poucas pessoas na igreja, mas quando a gente olha lá o número de visualizações, 100 visualizações, 150, 200, então é uma poderosa ferramenta que nós temos aí utilizado para alcançar vidas em nome de Jesus. E mais alguns anúncios aqui. Sábado vai ser o nosso bazar, amém? Às 9 horas da manhã vai ter aqueles quitutes. Oh, bênção de Deus! Passa aqui no bazar, né? Aproveita, leva alguma peça de roupa e uma sobremesa também, que as nossas irmãs sempre fazem umas sobremesas deliciosas. Oi? E o culto de oração às 8 horas. O bazar é às 9, o culto é às 8. Nós estamos em campanha de oração para a eleição dos novos líderes de ministério, da nova diretoria. Meus irmãos, Deus vai agir. Ele vai colocar no lugar certo as pessoas certas para que no ano de 2026 a gente possa avançar, a gente possa crescer. Nós vamos implementar a visão celular e tantas outras coisas boas e maravilhosas que o Senhor tem para nós. Também a nossa cantada de Natal no dia 21, ensaio todos os domingos depois do culto da manhã e às 17 horas. Se você ainda não faz parte, quer participar do musical de Natal, é só procurar a irmã Jamile, que ela está responsável. E meus irmãos, só para finalizar, nós estamos com a nossa obra lá no terreno, indo de vento em pouco, né, Flávio? A casa está sendo reformada, em breve a gente já vai poder descer a cantina lá para casa, né, a cozinha lá para casa, tem que ficar subindo até o terceiro andar. Essa semana que vem agora o Valmir vai cair para poder fazer os arremates finais. A quadra aqui em cima de futebol vai ficar pronta até o dia 13 de janeiro, 13 de dezembro. Por quê? Nós marcamos o último culto jovem do mês para o dia 13 de dezembro. E a gente quer fazer a inauguração da quadra aqui em cima e logo depois o culto jovem, convidar igrejas, movimentar
movimentar aqui a vizinhança, convidar os jovens. Então a gente vai ter uma juventude, assim, muitos jovens e adolescentes participando dessa inauguração da quadra e logo depois o culto jovem, o último culto do ano. Então olha aí por esse projeto. Sábado a gente vai vir para colocar a gente no lugar. Também a gente já vai providenciar, assim que possível, a pintura lá do chão. O Flávio está aí de frente dessas pinturas, das obras. Então, meus irmãos, é isso. Continue orando pela sua igreja, contribuindo, como tem sido feito até aqui, para que nós possamos avançar. Irmão Marcelo, tem algum anúncio? Não? Tudo certo, Renato? Então vamos encerrar. Agradecemos a Deus por essa noite. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que vivemos em Tua presença nesta noite. Agora, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoe-nos, ó Pai, quando temos tantos sonhos, ó Deus, e projetos. Meu Deus, a inauguração da quadra aqui em cima, o último culto jovem do ano, a confraternização dos casais da igreja, o almoço de confraternização da igreja, meu Deus, a escolha da nova diretoria, dos líderes de ministérios, ó Deus, o bazar no sábado, Senhor, são tantas coisas, ó Pai, que nós temos que fazer, mas, ó Deus, só podemos fazer, ó Pai, dependendo do Teu poder e da Tua ação, dependendo, ó Deus, do Teu agir, porque sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. Por isso queremos te pedir o Teu auxílio, a força que vem do alto, o renovo, ó Deus, os recursos, ó Deus, necessários, e os obreiros, ó Deus, como a Tua palavra diz, rogai ao Senhor da Seara para que envie obreiros, os obreiros, ó Deus, que possam colaborar conosco, ó Deus, nessa grande seara. Obrigado, Pai, nós assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus e a amizade com o Espírito Santo seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Oração silenciosa, estamos encerrando o culto e aquele tradicional café lá atrás com o bolo. Os nossos visitantes, por favor, não vão embora não, vamos participar de um segundo momento ali, tomar um café, comer um bolo, nos alegrarmos com o nosso irmão Jorge por essa noite que o Senhor nos concedeu. Amém.